Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder voltar a falar com você através deste canal, onde hoje iremos refletir na bendita palavra de Deus, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículos 13 a 25. Hoje nós vamos falar sobre o tema Um milagre chamado recomeço. Eu acredito que em toda a humanidade, em todos os tempos, os homens buscam e sonham, almejam uma oportunidade para recomeçar. Às vezes, na caminhada das nossas vidas, nós erramos, cometemos deslizes, fracassamos, alguns mais, outros menos. Não importa qual é a sua situação, não importa qual é o seu drama, qual é a sua história. Eu quero dizer para você que através deste texto, a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos mostrar que existe uma chance para você recomeçar. Nós encontramos na Bíblia a história de vários recomeços. Nós encontramos a história de Lázaro, depois de morto. Jesus dá a chance para ele recomeçar. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a esperança, Jesus é a chance que nós temos para recomeçar as nossas vidas, recomeçar a nossa história e conseguirmos superar o fantasma do passado que muitas das vezes nos atormenta. Eu quero ler com você neste primeiro momento apenas a primeira parte. Eu vou ler o verso inteiro. O verso 13 diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Amém? Nós vamos continuar lendo na medida que formos refletindo. Ore comigo agora. Peça a Deus para falar ao seu coração através dessa palavra. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos podermos ouvir a Tua palavra, meditarmos nela e buscarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu entrego em Tuas mãos cada ouvinte desta palavra e peço que essa mensagem possa ser uma mensagem de consolo, de conforto, de esperança para cada coração. Eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Um milagre chamado recomeço. Esse é o tema da nossa mensagem. Eu leio no Novo Testamento Jesus realizando muitos milagres. E eu gosto, cada vez que eu leio a Bíblia, que eu vejo um milagre acontecendo, eu vibro. E cada vez que eu vejo um milagre acontecendo no nosso dia a dia, na história de pessoas que nos cercam, que são próximas de nós, eu me encanto com isso. Muitas vezes nós queremos aqueles milagres que chamamos de estrondosos, grandiosos, como curas miraculosas. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Mas existem alguns pequenos milagres que muitas das vezes passa desapercebido. E que nós devemos valorizá-lo. E para o recomeço, eu chamo ele de um milagre. Todas as vezes que uma pessoa consegue recomeçar a sua história, onde um dia parecia que tinha acabado, é um recomeço. E nós, nessa história de hoje, no texto de hoje, nós temos a história de um dos homens que, o primeiro livro do profeta Samuel, diz que ele, lá no capítulo 13, verso 14, diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Esse homem, segundo o coração de Deus, acontece com ele uma tragédia. Uma tragédia chamada pecado. Uma tragédia que muitas das vezes arruina a vida do ser humano. E pode arruinar a vida de cada um de nós. Por isso nós precisamos estarmos cada vez mais próximos de Jesus para evitarmos essa tragédia nas nossas vidas. Mas se uma tragédia aconteceu na sua vida, se um fracasso aconteceu na vida, se uma derrota aconteceu na sua vida, eu quero dizer para você que Deus tem um milagre para a sua vida. Deus te dá a chance de você recomeçar. Esse milagre chamado recomeço eu quero compartilhar com você neste momento.
E eu quero compartilhar com você 5 lições que esse texto nos ensina. A primeira lição: reconheça que você pecou. Veja o verso 13, a primeira parte diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. É interessante olhar para a seriedade de Davi, porque ele, como rei, poderia mandar matar o profeta. Ele, como rei, poderia arranjar um bode expiatório para colocar a culpa. Mas ele vê que ele não está falando só com um homem de Deus, ele está falando para o próprio Deus. Todas as vezes que um homem de Deus, um servo de Deus, está com a Bíblia aberta, é a voz do próprio Deus que você está ouvindo. Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando a palavra dele é pregada, a voz de Deus está sendo anunciada. Naquele momento, Natã levanta a voz contra Davi e fala que Davi havia pecado. O pecado de Davi foi o seu adultério com a mulher chamada Batseba. Ele estava lá no seu terraço, num dia de folga, olhando tudo em volta e viu uma mulher bonita tomando banho, cobiçou, desejou e a possuiu. E esse pecado custou a morte do marido dessa mulher. Nós vamos entrar no detalhe da história, que eu creio que a maioria já conhece. Mas se você quiser conhecer melhor, é só você ver o capítulo 11 de 2 Samuel. Então, através desse pecado, a consequência dura chega para Davi. O castigo por este pecado, declarado pelos lábios do próprio Davi, quando Natã o havia contado uma espécie de parábola, o versículo 5 diz assim: Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim diz o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. A sentença que o próprio rei diz é a morte. Mas agora ele olha no espelho e ele vê que o culpado é ele. Quando ele reconhece a sua culpa, vem a confissão: pequei contra o Senhor. O primeiro passo para você recomeçar é reconhecer que você pecou. Reconhecer aonde foi que você errou. Reconhecer que você precisa pedir perdão a Deus. A segunda lição que esse texto nos ensina é: aceite o perdão de Deus. Meus amados, quero dizer uma coisa para vocês. Reconhecer o nosso erro é uma coisa muito difícil. Nós somos orgulhosos por natureza. Mas agora tem um outro atenuante difícil, que também é muito complicado, é aceitar o perdão de Deus. O versículo 13 continua assim: Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Quando a pessoa peca, o peso da culpa a oprime tanto, a massacra tanto, que às vezes ela não quer aceitar o perdão. E se você quer experimentar deste milagre chamado recomeço, uma coisa você precisa fazer: é aceitar o perdão de Deus. E Davi, ele aceitou esse perdão. E eu quero dizer para vocês que Deus perdoa, mas não nos livra das consequências. Mas mesmo assim, aceite o perdão de Deus. Tira aquela tonelada de peso dos seus ombros. Sinta a paz de Deus em seu coração, mesmo que a consequência bata à sua porta. E a terceira lição que eu quero compartilhar com você neste texto, sobre um milagre chamado recomeço, é: assuma as consequências do seu pecado. Muitas vezes, nós não queremos assumir, queremos desfrutar do perdão, mas não queremos assumir a culpa. Durante os anos 90, era muito comum ver pessoas contaminadas pela AIDS. Alguns homens deixavam suas esposas em casa e saíam numa aventura amorosa nas festas de fim de semana, nos prostíbulos da vida, e eram contaminados pela AIDS.
e voltava sem saber que era contaminado, contaminava suas esposas. E às vezes nasciam filhos contaminados. E esse homem podia, todo quebrado, machucado, chegar diante de Deus e pedir o perdão, e Deus perdoa. Mas ele continua idético. Ele continua, às vezes, com a família destruída, e vai experimentar a morte prematura por causa do seu pecado. O texto que nós estamos estudando, verso 14 em diante, diz assim: mas visto que, Natã dizendo para ele, com este ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. A consequência para Davi foi a morte do filho do pecado. Aquele filho era o filho do pecado. E Deus não quer um filho do pecado, Deus quer filho debaixo da bênção. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou ao Senhor em favor da criança, observou um rigoroso jejum, e recolhendo-se, passou a noite toda deitado no chão. Então todos os oficiais do palácio se puseram ao lado dele, para fazerem levantar do chão, mas ele não quis, não comeu com eles. Aqui nós estamos vendo um Davi desesperado, buscando a Deus, ou seja, ele está assumindo as consequências do seu pecado, e uma das maneiras de assumir as consequências é buscar a ajuda de Deus. Esse homem está em jejum, esse homem está em oração, esse homem está se prostrando diante de Deus, chorando. Ele quer o favor de Deus, ele busca a ajuda de Deus, ele busca a bênção de Deus sobre a sua vida. Assuma as consequências. O verso 18, 19, 20 diz que 7 dias depois a criança morreu, mas os servos de Davi temiam lhe contar. Por quê? Porque quando a criança estava ainda doente, ele estava desesperado. Mas qual era o desespero de Davi? Qual era a angústia do seu coração? Qual era a busca dele? Deus tem poder. Deus pode todas as coisas. Por isso eu estou buscando o favor de Deus. Talvez eu estou falando para alguém que as coisas andam muito ruim. Talvez a sua história está manchada pelo pecado. Talvez os seus problemas já está além da imaginação, você já não consegue pensar um jeito para resolver. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para Jesus, se arrepender, se prostrar diante dele, buscar a ajuda de Deus. Foi isso que Davi fez. Assumiu as consequências do seu pecado. Foi prostrar-se diante de Deus. Quero te compartilhar com você neste momento uma quarta lição neste texto. Nós estamos falando aqui hoje sobre o milagre chamado recomeço. Para você recomeçar, você precisa de fazer uma coisa. E todos nós precisamos dessa coisa. Adore a Deus independente da circunstância. O verso... Quando Davi recebe a notícia da morte do filho, ele está desesperado. Ele não sabe o que vai fazer. Até então ele só sabia chorar, ele só sabia clamar, ele só sabia prostrar-se diante de Deus. Agora ele recebe a pior de todas as notícias. Ele pergunta no verso 19, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático, mudou de roupa e entrou no santuário do Senhor e adorou. Em seguida foi para o palácio e pediu comida e depois de servido comeu. Adore a Deus mesmo se Deus não responder a oração do jeito que você quer. O pedido de Davi era: não permita que meu filho morra. Deus disse, vai morrer.
e morreu, mas Davi levantou a voz e adorou. Nesse texto nós conseguimos também ver uma esperança da ressurreição. Davi fala para os seus companheiros: olha, agora que ela morreu, ela não pode voltar a mim, mas eu vou até ela. Davi está dizendo que existe uma vida depois da morte. Ele está apontando para um futuro de pensar na ressurreição da alma. Adora, independente das circunstâncias. Em quinto e último lugar, eu quero compartilhar com você uma das lições mais importantes deste texto, um milagre chamado recomeço. Deixe o passado para trás e recomece a sua vida. Os versículos 21 e 25, nós encontramos assim: então os servos lhe disseram: que foi que fizeste? Jejuaste, choraste, enquanto a criança estava viva, mas depois que a criança morreu, levantaste e vieste comer? E ele respondeu: quando a criança ainda vivia, jejuei, chorei, pois dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva. Todavia agora que está morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e se deitou com ela. E ela teve um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E o entregou ao profeta Natã. E este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Muitas pessoas, meus queridos e amados irmãos, recebem o perdão de Deus, mas não consegue deixar que as mágoas, que as feridas, que as chagas mal cheirosas sejam arrancadas das suas vidas. Se você quer experimentar o milagre do recomeço, você precisa deixar o seu passado para trás e recomeçar. Davi, ele tomou uma decisão muito importante em sua vida. Ele falou assim: agora eu vou voltar a reconstruir a minha vida. Essa mulher, a qual eu baguncei com a vida dela, hoje ela é minha esposa. Eu preciso consolá-la, eu preciso confortar, eu preciso voltar a amá-la, eu preciso dar carinho, eu preciso cumprir com minhas obrigações conjugais. Então, quando Davi cumpre com o seu dever de marido, Deus graciosamente olha para eles e agora fala assim: agora, meu filho, não é o fruto do pecado, não é o fruto do engano, agora é a bênção minha que está sobre a vida de vocês. Vocês fizeram uma porcaria, você seduziu uma mulher, você adulterou, você fez tudo de errado, você matou um homem inocente, mas você se arrependeu. Eu perdoei o seu pecado. Agora eu estou dando a você uma chance de recomeçar. E Deus deu do fruto deste amor, agora aprovado por Deus, o homem mais sábio que já viveu na face da terra, Salomão. Eu quero lançar um desafio para você. Não sei como está a sua história, não sei o que se passa com você, não sei se você errou, se você fracassou, se você está com a sua vida machucada e ferida, mas eu quero dizer para você que existe esperança. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O apóstolo Pedro diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É hora de você abandonar o fardo do pecado. É hora de você abandonar aquela prisão emocional que está arruinando o seu coração e voltar para Jesus, aquele que pode restaurar você, aquele que pode te dar esperança, aquele que pode trazer novamente alegria para o seu coração.
Não sei se você tem 20 anos, 30, 40, 50, 70, 90. É hora de você olhar para Jesus e falar: Senhor, até aqui eu me aventurei com os meus medos e fracassos, com as minhas piores decisões, eu errei, eu machuquei, eu feri. Eu fui ferido, mas eu quero recomeçar. Senhor, abra os seus braços e me acolha mais uma vez. Eu tenho certeza que aqueles braços que um dia foram abertos ali na cruz do Calvário, estão abertos para receber você, para sarar as suas feridas, para perdoar os seus pecados, para te dar uma chance de você recomeçar, mais que uma chance de fazer um milagre do recomeço na sua vida. Que você tenha o prazer de viver esse milagre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você experimente o milagre chamado recomeço. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado porque a tua bendita palavra maravilhosa, viva e eficaz, traz esperança para os nossos corações que muitas das vezes erram o alvo. Mas obrigado por saber que existe perdão em Jesus. Obrigado por saber que existe um milagre chamado recomeço. Eu oro, Pai, em favor de todos aqueles que precisam de um recomeço. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.